Oi, eu sou a Isabel, este é o Here the Bells. Estou aqui com uma convidada especial, Kikiri Colo, e juntas a gente vai tentar compartilhar com vocês aí algumas opiniões sobre Vulgo Grace, da Margaret Atwood. Vulgo Grace é uma narrativa de ficção inspirada em uma história, em um crime, em um caso real. Nesse livro aqui, a Margaret ela se debruça sobre o caso da Grace Marks, uma menina, uma jovem ali de aproximadamente 18 anos, imigrante irlandesa, que vai para o Canadá junto com a família em busca ali de oportunidades, em busca de uma vida melhor, embora a família dela tivesse alguns problemas, principalmente com relação ao pai alcoólatra, mas que então chega no Canadá e começa ali em algum momento a trabalhar como criada, como alguém que cuida da casa de pessoas mais ricas que precisavam então de empregadas para ajudar na limpeza, na organização, na cozinha e assim por diante. O que acontece é que a Grace Marks em algum momento vai ser julgada por assassinato. Dizem que ela ajudou, ou então que ela assassinou o seu empregador e a governanta da casa onde ela trabalhava na época. Não sei até que ponto o julgamento foi tendencioso, não sei até que ponto as investigações fazem algum sentido considerando a época em que isso aconteceu. Se eu não me engano foi ali por volta do século XIX. Aqui o que a Margaret vai tentar fazer então é reconstruir a história dessa menina desde o momento em que ela nasceu, mostrando quem era a família dela, quem era a mãe dela, como eles viviam na Irlanda, por que eles foram para o Canadá, como foi a travessia para o Canadá, o que eles enfrentaram, como era o pai dessa menina, como ele tratava os filhos, como ele tratava a esposa, quais possíveis desafios ela enfrentou, como ela começou a trabalhar então como empregada, como doméstica, como criada ali de casas de pessoas mais ricas, mais abastadas, e como em algum momento ela chegou então na casa deste empregador específico que morava sozinho com a governanta, tinha um outro empregado que trabalhava ali nos estábulos, se eu não me engano, tinha um outro ajudante que era ali de uma fazenda vizinha que dividiam e ajudavam na plantação, não lembro muito bem os detalhes com relação a esse personagem específico, mas que vai então, possivelmente, tenho minhas dúvidas, cometeu o assassinato juntamente de um desses outros empregados, do empregador ali, do dono da casa e da governanta, que, dizem as más línguas, tinha um caso com o cara. O interessante de Vulgo Grace é perceber o tanto de diz que me diz que existiu nessa história. Mas se a gente quiser também expandir esses diz que me diz para a realidade em que a gente vive, para as realidades passadas, para N contextos, por quê? Sempre que um crime surge, sempre que alguma coisa drástica, dramática aparece nos holofotes, muita gente tem coisa para dizer, muita gente tem alguma opinião sobre o assunto. Mesmo que a pessoa não saiba nada, mesmo que a pessoa não conheça os culpados, mesmo que a pessoa não conheça as vítimas, todo mundo tem alguma coisa para dizer, todo mundo tem alguma preconcepção, todo mundo tem, digamos, uma fofoquinha para compartilhar. E aí que a gente encontra o problema, porque no caso da Grace Marks, e isso a Margaret vai trabalhar ali ao longo do livro, muitas pessoas tentaram entender a menina. Muitas pessoas tentaram entender quem ela era, tentaram dizer se ela tinha algum problema mental ou não, tentaram dizer se ela era culpada ou não. Muitas pessoas tentaram falar sobre ela, mas a gente percebe que existe sim muita preconcepção com relação a ela, com relação a N e outros personagens. Com base nisso, o que a Margaret faz? Além de inserir aqui a sua marca registrada, que é colocar crítica social, crítica cultural, crítica com relação às maneiras como a gente vive, como a gente convive, como a gente contribui ou não para uma sociedade patriarcal machista, é criticar ferrenhamente tudo isso. É apontar o dedo e é nos fazer refletir sobre cada aspecto para possivelmente, dependendo aí do leitor, dependendo da pessoa, tirar suas próprias conclusões.
E isso vai até o final do livro, principalmente quando a gente observa a figura da Grace Marks. Porque em momento algum, a escritora, a narrativa, vai pedir que você escolha uma posição, que você defenda ou não um personagem. Esse livro trabalha muito com a construção da opinião própria do leitor. Então aqui a gente vai ter um delineamento de narrativa que vai tentar mostrar diversos lados da mesma moeda, diversos lados da mesma história, para que a pessoa que está lendo decida se ela realmente acredita naquilo, se ela acredita que talvez a personagem seja culpada, se talvez a personagem seja vítima, se talvez a personagem não tinha nada a ver com a história, só estava ali no lugar errado, na hora errada, quando tudo aconteceu. Com isso, pensando na nossa Margaret Atwood, a gente tem aqui também uma questão muito grande com relação aos diz que me diz, com relação às críticas sociais e culturais, com relação ali aos tapas na cara que a autora sempre coloca nas suas obras, uma certa demonstração das visões, das preconcepções, do que se esperava ou do que não se esperava, do que se exigia e do que não se exigia das mulheres da época, mas também das mulheres como um todo. É bacana perceber aqui como, dependendo do círculo em que os personagens se encontram, a gente tem visões diferentes sobre determinada classe. O que eu tô querendo dizer com isso é que, por exemplo, se a gente está acompanhando ali personagens que são médicos, que têm uma visão mais moderna para a época em que a gente está pensando ali da história, ou então se a gente se encontra num contexto de famílias abastadas, a gente vai ter opiniões e visões e posicionamentos diferentes que muitas vezes podem se chocar ali ao longo da história, mas também que se chocaram ali na realidade, se você for pensar nos caminhos e nas trajetórias humanas ali ao longo dos infinitos anos que a gente se encontra neste planeta Terra. Então, em alguns momentos a gente vai perceber aquela visão de que a mente feminina é extremamente frágil e precisa ser protegida e precisa ser cuidada porque, não sei, as mulheres não podem ver assassinatos que senão elas desmaiam. Para em contrapartida ou encontrar também opiniões e visões de que isso tudo é balela, é coisa criada por um grupo específico, masculino, vale dizer, para que o estado das coisas siga como deveria seguir, siga como esperado, para que essa classe feminina se localize ali em um patamar mais baixo e que as posições de poder sejam então assumidas, tomadas por figuras masculinas, brancas, heterossexuais. Dessa maneira a gente vai trilhando então a história da Grace, vai conhecendo a história dos outros personagens relacionados à trajetória dela também e vai tentando descobrir se afinal de contas ela era louca, se afinal de contas ela só era uma vítima do contexto e das realidades socioculturais em que ela se encontrava, se ela tinha ali talvez algum desvio que poderia fazer com que ela realizasse tais coisas e depois simplesmente esquecesse, ou se na verdade ela é aí uma grande mentirosa que realmente matou a governanta e o empregador, e aí no fim da história você vai ter que assistir ou a série ou ler o livro para descobrir o fim, porque eu não vou contar, porque senão seria um spoiler. Se você nunca leu nada dela, tá pensando aí por onde poderia começar, e tem uma tendência, já tem ali um gostinho por histórias de mistério, histórias em que acontecem crimes e coisas do gênero, Vulgo Grace aparece aí como uma indicação maravilhosa para você conhecer a Margaret, para você realmente entender o estilo dela, porque isso aqui é Margaret Atwood pura, puríssima, maravilhosa em todo o seu esplendor. E se você gostou desse vídeo, não se esquece de clicar no gostei aqui embaixo e já coloca aí nos comentários o que você achou de Vulgo Grace. Se você já leu o livro, se você já assistiu a série, se você talvez nunca tenha ouvido falar dessa história, o que você achou, tem interesse em ler, tem interesse em assistir, vamos conversar mais sobre essa personagem tão intrigante nas caixinhas de comentários e a gente se vê no próximo vídeo.